boa noite, tudo bem? Eu sou a Vanessa Maioral, sou educadora física, né? Sou psicopedagoga, especialista na educação especial, com ênfase em deficiência intelectual. Eu trabalho com pessoas com autismo há 10 anos e também faço parte da equipe pela equipe da Inspirados pelo Autismo, né? Após a gente ver aí a galera, né, meus amigos falando sobre os pilares da abordagem, né, a gente viu o Lincoln descrevendo a responsividade, a Gi falando sobre a interatividade, a Mari falou também um pouquinho sobre a motivação, né, eu então agora vou falar sobre o pilar da ludicidade, né. Então, a gente sabe que pesquisas apontam a importância do brincar, né, como um ponto principal do desenvolvimento na parte afetiva, cognitiva, social e também na parte física, né? E sabendo disso, não poderia faltar, então, um componente lúdico como ajuda na promoção de interação e flexibilização. Então, a gente não poderia deixar de acrescentar esse pilar também na nossa abordagem, né? Então, é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Nós chamamos a brincadeira cíclica de brincadeira cíclica, as brincadeiras que a gente faz com as pessoas, né, nos estágios iniciais do desenvolvimento. Isso porque a estrutura é simples, é previsível e ajuda a pessoa a saber o papel dela e o nosso papel na brincadeira. Por exemplo, uma brincadeira que a gente coloca a criança para balançar e para balançar, ela vai precisar apertar um botão que, por exemplo, você pode fazer o botão na sua mão e ela vai ter que apertar esse botão, né? Nos primeiros ciclos, eu faço o meu papel e o papel da criança. Eu não peço nada para ela, eu dou de graça, né? O balançar e eu faço o papel dela também de apertar o botão. Então, eu faço isso primeiro, o segundo ciclo. Então, eu balanço a criança, eu aperto o botão e falo, olha, quando eu aperto o botão, a balança volta a balançar. Faço isso no primeiro, no segundo, no terceiro, depois né, que a criança já viu como funciona a brincadeira, daí sim, eu vou pedir para ela apertar o botão. Mas logo de cara eu vou pedir para a criança? Depende. Tem criança que de repente eu vou precisar de dar um pouquinho mais de ajuda para ela chegar lá no botão e conseguir apertar, né? Para algumas você já vai ver que fica mais fácil a brincadeira. E aí, aos poucos, eu vou acrescentando novos desafios dentro dessa brincadeira. Eu posso ir fazendo sequências também, né? Então, isso ainda é uma brincadeira cíclica, porque ela é previsível, é uma estrutura simples, né? E que ajuda muitas crianças nos estágios iniciais, né? A gente ajuda também as pessoas com autismo a desenvolver outras habilidades, como olhar nos olhos, atenção compartilhada, ciclos de conversação, né, memorização, flexibilização de pensamento, né, a gente ajuda também em questões de comportamento, sensório-motor e muitas outras, né, e tudo isso através de atividades prazerosas para a pessoa com autismo, né? E acho que não só para a criança, mas para a gente que está tentando ali engajar numa interação também, né? E a gente sabe que eles aprendem muito brincando, né? E também com as atividades que a gente cria dentro colocando essa ludicidade dentro das nossas atividades, né? E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas isso é possível, Vanessa? Ah, sim, isso é possível, né? Para responder essa pergunta, então, eu elaborei algumas atividades, assim, né? Criei alguns casos, né? Para exemplificar como a gente elabora as nossas atividades, incluindo metas, interesses e ações motivadoras. Lembrando que em todas as nossas interações, em todas as nossas brincadeiras, a meta de atenção compartilhada está sempre incluída, né? E o que é atenção compartilhada, né? Atenção compartilhada é prestar atenção ao que o outro está prestando atenção, né? Então, por exemplo, para ajudar uma pessoa com autismo, com interesse nos backyardigans, não poderiam faltar eles, né? E essa pessoa tem interesse em backyardigans e música, por exemplo, né? E aí eu quero ajudar ela a olhar nos meus olhos, mas não só olhar nos meus olhos, mas olhar e manter, né? Sustentar o olhar por 1, 2, 3 segundos, né? Como que eu posso fazer? Então, percebendo que eu tô lá na atividade, eu sei que a minha criança gosta, né, dos backyardigans e ela gosta de música. Quando ela me der um sinal de interação, ela olhar para mim e eu posso começar a cantar a música dos backyardigans. Seus amiguinhos, os backyardigans, né? E se ela parar de olhar, eu também paro de cantar,
né? Mas assim que o contato visual, né, cruzar de novo e ela voltar a olhar para mim, eu volto a cantar para ela de novo. Eu posso, de repente, mudar o repertório, cantar alguma outra música dos Backyardigans, mostrando para ela que o combustível, né, para mim voltar a cantar, o motor da ação é ela olhar nos meus olhos, né? Então ela vai perceber que quando ela para de me olhar, eu paro de cantar. E aí, aos poucos, a gente pode variar o repertório de músicas, podemos colocar acessórios, né? A gente vê assim, o Austin, ele tem chifrinhos, né? Tem uma camiseta diferente, ou pode colocar alguma coisa rosa, que nem a Nicoa, né? E aí a gente vai variando, abusando de variações de voz, e assim por diante, em cada sessão, pode ir acrescentando coisas a mais aí, né? Um outro exemplo que eu tenho, né, para ajudar uma pessoa na habilidade de comunicação, por exemplo, é uma pessoa não verbal, vamos pensar aí, para ajudar ela a emitir sons não claros, vamos pensar, porque a gente começa sempre com vogais, e aí depois a gente vai acrescentando consoantes, né? Então, vamos pensar que a pessoa gosta de movimentos aéreos e também ela gosta dos aviões, né? Daquele filminho dos aviões. Lembrem que eu estou dando alguns exemplos, mas se a sua criança gosta de carros, você pode variar, né? São só alguns exemplos para ajudar vocês aí a criar algumas atividades com as pessoas com as quais vocês convivem, né? Então, vamos supor que ela gosta dos aviões. A minha criança gosta de avião e eu quero ajudar ela a falar o A, né? E então eu pego ela no meu colo, eu posso até trazer, posso colocar o A na minha roupa, o avião na minha roupa, ou eu posso criar alguma coisa de avião, assim, como se eu fosse mesmo um avião, colocar asas, né? E aí eu pego a pessoa com autismo no meu colo e começo a girar ela no meu colo, porque lembrando que um dos interesses dela movimentos aéreos. Então eu começo a girar ela e já começo a falar que é uma onomatopeia, o barulho do avião. Ou eu posso só usar a vogal para avião, né? E aí, num determinado momento, eu posso também, né, para facilitar ao máximo, né, na hora que eu estiver levando ela, né, repito os ciclos, primeiro, segundo, terceiro ciclo, lembra? Eu faço o som e eu ofereço o girar no meu colo. E falo para ela, olha, eu sou um avião e eu vou tentar, eu quero brincar com você, né? E ofereço até o terceiro ciclo, às vezes um pouquinho mais. Tem crianças que a gente precisa de um pouco mais de repetir um pouco mais para ela. E tudo bem, a gente oferece de graça, não tem problema algum. E aí, quando eu faço uma pausa, eu peço para ela falar o A. E vamos supor que ela não fala o A para mim, ela fala qualquer outra coisa. Ou não fala nada. Eu ainda assim tento de novo, ofereço para ela. E aí, vamos supor que sai um sonzinho de E. Eu comemoro a tentativa dela. Olha, você falou um E para A de avião, que legal! Então eu vou tentar de novo, eu vou levar de novo você no passeio do avião. Pego a criança e ofereço de novo esse mesmo ciclo, faço uma pausa novamente e novamente peço para a criança. A gente sabe que algumas crianças, né, com autismo têm apraxia de fala e outras, a gente sabe também que as crianças com apraxia de fala, elas se beneficiam das pistas, né, das pistas gestuais, né, então eu poderia fazer e mostrar para ela, eu posso mostrar a minha boca, dar uma pista visual também para ela, eu posso fazer a letra A num cartão e mostrar para ela, essa é a letra A do avião, e aí que eu também já começo a dar o apoio para ela, cognitivo, né, das atividades acadêmicas, eu já estou ensinando ela quais são as vogais, né? Tem já mais uma outra meta incluída aqui, né? Então, a gente vai tentando ajudar a nossa criança a falar o A. E aí, vamos supor que numa próxima sessão, ela conseguiu falar o A já está constante, persistente ali, ele está espontâneo, né? Você viu que ela já conseguiu adquirir o movimento para o A, o som do A. E aí, então, o que eu faço? Eu aumento, né, o grau do desafio. Eu posso trazer, então, o E aí, no começo, normalmente, a gente não costuma, depende da criança também. Eu não costumo colocar avião, né? A gente vai fazer o aião, se depois ela adquirir o ai, né? E aí, só então, a gente tenta trabalhar a palavra
avião, aumentando assim, então, o nível de solicitação para essa criança. Mas lembrando que sempre quando você for aumentar o nível de solicitação, você modela antes para a criança algumas vezes, comemora sempre as tentativas dela, né, dela estar tentando falar, ainda que saia aham, né, você falou aham para avião, né, dependendo o nível do desafio que a criança está, né. Vamos pensar, então, em uma outra pessoa com dificuldade de imaginação e que a gente vai ajudar ela com uma atividade de jogo simbólico. E aí vamos pensar que o interesse dessa pessoa são os animais. Então, o que a gente pode oferecer? Um passeio de cavalinho nas costas. No momento do passeio, a gente pode imitar o relincho do cavalinho. Ou só o i, né? Com vários galopes, né? E aí a gente coloca, então, a criança em cima de uma cadeira, a gente vira e coloca ela nas nossas costas, né? Então, a gente faz o passeio, o galope, né? E aí a gente pode escolher o que a gente vai modelar para essa criança, né? A gente pode escolher, então, um papel, vamos pensar no papel físico, né? A gente pode escolher ela pentear os nossos cabelos, né? Que vai ser o cabelo do cavalo, por exemplo. A gente pode escolher ela dar água para o cavalo, né? Porque só quando dá água para o cavalo, que o cavalo volta a oferecer o passinho, né? Do cavalo. Pode ser uma comida, né? E aí, vamos supor que a gente vai pedir, então, para ela dar água. Vai ser a água que vai ser o motor da nossa ação, né? A solicitação vai ser ela pegar o copo e dar água. E aí, lembrando, o cavalo é você. Lembre-se de novo, nos primeiros ciclos a gente modela, eu tomo a água. Nossa, João, quando você me dá água, eu consigo me transformar no cavalo. Coloca de novo ele nas suas costas, né? E volta. Aí você deve estar se perguntando, a minha criança é muito pesada, ela é mais gordinha, mais fortinha, eu não vou conseguir, né? Ou às vezes é uma pessoa de mais idade, não consegue tanto. Tudo bem, você pode colocar ela numa cadeira, com rodinhas, levar, imaginar que é o cavalo, né? Pode ser aquele cavalinho no chão também, né? Em 4 apoios e levar, né? Tudo bem, não tem problema. Pode ser num pano também, você levar ela para passear, não precisa ser o cavalo, pode ser, ou também pode ser o cavalo, você puxar ela no pano e falar que é o cavalo dela, não tem problema, tá? E aí, né, nos primeiros ciclos, lembra que você faz tudo e depois você vai pedir para ela, né, que para levar ela para passear de cavalo, ela vai ter que dar, então, a água para você. Você já pode até dar um copo na mão dela, e ela só vai ter que chegar com o copo na sua boca, né, nos primeiros, e assim por diante. Aos poucos, a gente pode variar essa brincadeira, né, pode ser o cavalo, pode ser o macaco que faz cócegas, né, e o copo, por exemplo, pode ser um copo de brinquedo, pode ser um copo, por exemplo, se ela gosta aqui, ó, o meu copo tem unicórnio, pode ser qualquer copo, pode ser um copo de brinquedo, um copo de verdade, ver o que é melhor para sua criança naquele momento, né? O que ela vai conseguir entender da sua brincadeira também, né? O quanto que ela vai conseguir prestar atenção e interpretar. E aos poucos a gente pode colocar um acessório de cavalo, colocar um cabelinho, né, para ser o cavalo, pode ser uma peruca ou orelhas de cavalo, uma máscara, né? Você pode aí se caracterizando, colocar um rabo de cavalo, né? Para mulheres que têm cabelo grande, pode prender, né, aquele rabão de cavalo aqui na cabeça, né? E aí a gente agora vai ter um outro exemplo, então. A gente vai pensar, então, numa pessoa que a gente quer ajudar ela a assinar o tchau, né, com a mão, né, fazer o tchau. E como que a gente vai ajudar ela? Pensando que os interesses dela são do Toy Story. Se você tiver personagens do filme, fica bem legal essa brincadeira também, aqueles bonecos, sabe? Pode ficar mais divertida a interação. E aí, nesse caso, se você não tem, também dá para você brincar. Você pode confeccionar os cartões com imagens do Woody, do Buzz, da Jessie, né? Do cavalo, que eu esqueci o nome agora, bom, enfim, esqueci o nome. Mas todos eles podem estar dentro de uma caixinha ou de um saquinho de papel. E aí vocês vão fazer o sorteio, né? Você vai colocar todas as imagens, faz aquele suspense todo, e eu vou sortear, então, né? Lembrando que a meta é dar tchau. Então, e se não for os cartões, podem ser os bonecos. Então, você faz o sorteio, tirou.
Vamos supor que saiu o Woody de dentro na hora do sorteio. E aí o Woody vem, faz aquele show, se a criança gosta de música, ele pode cantar, amigo, estou aqui, né? Ou se ele gosta das falas do Woody, o Woody pode contar, falar alguma coisa. Ei, você não é um patrulheiro, você é um brinquedo, né? Se a criança gosta disso. Após o show do Woody, o Woody vai dar tchau. E você também pode falar tchau, Woody. Lembra, né? Oferece o modelo para a criança, o Woody pode dar o bonequinho, pode dar tchau. Ele volta para dentro da caixinha e vocês trazem, faz um novo sorteio. Tirou outra, aí mesma coisa, faz show. E aos poucos você vai pedindo para a criança também dar o tchau, né? Na despedida do show. Faça isso com todos os personagens, pode ser outros personagens que não do filme do Toy Story, né? E depois de alguns ciclos, né, peça para a criança, lembre-se de comemorar a tentativa, vamos supor que a criança fez isso aqui, né? Você fala, nossa, você está tentando fazer o tchau, né? Isso é muito legal. Agora a Gi vai falar um pouquinho sobre a brincadeira de fluxo contínuo, né? E vai dar alguns exemplos também para ajudar vocês, não só de brincadeiras de estágios mais elevados, mas também atividades com adultos, né? Porque a gente sabe que a gente tem bastante pessoas com adultos, e aí o repertório é um pouco diferenciado, né? Então, é isso aí. Vamos lá, Gi, fala pra gente. Obrigada, Van. Bom, a gente sabe que dependendo do estágio de desenvolvimento da pessoa, a gente pode criar brincadeiras que são mais ou menos elaboradas, né? As brincadeiras cíclicas que a Van comentou são sempre as mesmas metas e sempre as mesmas ações motivadoras, de forma cíclica, de forma repetida, né? Em estágios mais avançados, a gente pode criar brincadeiras mais elaboradas, com mais metas, com mais ações motivadoras e com mais jogo simbólico também. Então, a gente chama de fluxo contínuo justamente aquela brincadeira que tem começo, meio e um objetivo final. Esse objetivo final pode ser, por exemplo, resgatar a princesa do castelo, ganhar pontos, chegar no planeta Júpiter, terminar um jogo de tabuleiro, enfim. Sempre tem um objetivo final. É como se tivesse, a brincadeira de fluxo contínuo, ela funciona como se ela tivesse várias etapas, e que em cada etapa tem uma meta e uma ação motivadora, e a gente passa de etapas, e vai passando de etapas até chegar no final, né? Uma brincadeira que eu fiz, que teve como, há pouco tempo, teve como objetivo final salvar o Luigi da areia movediça. O Luigi é um amigo do Mario. Esse é o Mario, para quem não lembra, para quem não conhece, esse é o Mario bem feito, mais ou menos, né? Por que o Mario? Porque o Mario, ele era um dos interesses principais da criança. Ele adorava Mario e gosta de jogar o jogo, enfim. E ele também gosta de todos os personagens, né? Então, eu peguei o Mario, e quando eu pensei assim, bom, vamos fazer uma brincadeira sobre o Mario. Quando eu penso no tema da brincadeira, eu já começo a pensar em tudo aquilo que envolve aquele tema. Por exemplo, o Mario tem o bigode, tem a cartola, no jogo do Mario a gente ganha vidas, tem aqueles túneis, aqueles tubos em que a gente cai, tem os animais que vão buscando, vão tentando pegar a gente, tem a velocidade rápida, a velocidade lenta, enfim. A gente vai buscando assuntos que tenham a ver com a temática. Por exemplo, se a criança gosta de Minions, você pode pensar, os Minions gostam da banana, tem os óculos, eles são amarelos, inclusive eu já estava caracterizada de Minion, e a única coisa que tinha de amarelo na minha casa era um esfregão. E ok, tudo bem, isso funcionou para minha criança. Ele adorou, inclusive isso daqui parece mais uma banana, né? Mas fica legal, também a gente estava à caça da banana, né? Então pode também, quanto mais a gente se caracterizar e entrar dentro da brincadeira, mais a tua criança também a tua criança, adolescente, adulto também vai querer estar contigo e interagir mais, né? Bom, as nossas ações motivadoras principais, essa criança gostava bastante de passar por desafios, né, por aventuras, tipo o lago que tem lavas, o lago de jacarés, passear pelos vulcões, enfim, fazer bonecos de neve. Ele gosta dessas aventuras, lutinhas, ser levado em cima do cobertor e
responder a enigmas, tipo, nossa, como é que a gente faz para resolver aquilo? Enfim, ele gosta bastante disso. E as nossas metas, os desafios que a gente tinha para ele era ajudá-lo a fazer perguntas com o quê, por exemplo, o que você comeu hoje? O que você fez ontem? O que vamos fazer? Enfim, fazer contas matemáticas de multiplicação e pentear o cabelo sozinho. Essas eram as nossas metas para essa brincadeira. Então, o que a gente começa fazendo? A gente começa informando a criança sobre aquela brincadeira, né? Basicamente, se a sua criança precisa de um roteirinho, ainda precisa de uma previsibilidade, a gente pode fazer, por exemplo, um roteiro assim, e a gente explica a brincadeira com os apoios visuais. Se não, a gente pode simplesmente caracterizar a criança, nos caracterizar também, e falar assim, cara, você nem acredita. Babado, Luigi foi pego pela areia movediça, a gente precisa recuperar ele antes que não tenha mais tempo, cara. A gente precisa correr. Só que assim, a gente sabe que o tapete mágico, que vai levar a gente muito mais rápido para lá, o chefão pegou a chave do tapete mágico. O que a gente vai fazer? Já sei. A gente precisa lutar com o chefão, lutar com esse cara brabo, mas assim, ele não morre, ele só entrega a chave quando a gente faz perguntas com o quê. Então a gente vai lá, luta com o chefão, ação motivadora, e depois, o chefão tá lá quase morrendo, esse chefão inclusive pode ser uma terceira pessoa na brincadeira, né? Então esse chefão tá quase morrendo, e ele não entrega a chave, e eu falo, já sei, são as perguntas com o quê? E eu começo a fazer perguntas com o quê para o chefão. Eu posso falar assim, o que você comeu hoje na hora do almoço? E o chefão responde, eu comi macarrão. Por que eu fui a primeira? Para ser modelo para a criança, né? Para mostrar o quanto é legal que acaba a gasolina do tapete mágico. E agora, meu Deus, a gente precisa salvar o Luigi. O Luigi está quase sendo comido pela areia movediça. Achamos um posto. E o posto está ali bem na frente. Só que a bomba de gasolina está travada e ela só libera gasolina quando a gente responde uma conta matemática, de multiplicação, inclusive, por acaso. E daí a gente vai lá, responde a conta matemática e coloca o resultado nos códigos da bomba. E a bomba libera a gasolina. Nossa, por pouco. Agora temos a gasolina para seguir em frente, passamos por mais algumas formigas, ganhamos mais algumas vidas e chegamos aonde o Luigi está. Caramba, conseguimos. Só que assim, tem um portão na frente. Meu Deus, quantos desafios, não acredito. Estávamos quase chegando para pegar o Luigi. Tem um portão na frente e está escrito uma placa bem assim. Que o portão só se abre quando as pessoas penteiam o cabelo. E daí a gente acha um pente. Magicamente, um pente aparece. E a gente fala que a gente precisa fazer um penteado muito engraçado. Ação motivadora, a motivação intrínseca. Eu não quero só que a minha criança penteie o cabelo. Eu quero que ela penteie, mas de forma divertida. Então a gente faz lá penteados engraçados e tchan, 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 o portão abre. Conseguimos resgatar o Luigi! Todas as metas foram colocadas dentro da brincadeira de forma motivadora. A gente também se diverte, a criança também se diverte. E o principal, a gente consegue fazer com que a interação seja praticamente colocado durante toda a brincadeira, né? Bom, a gente pode criar inúmeras brincadeiras dessa, em que a gente pode colocar várias ações motivadoras, várias metas para nossa criança. Você pode ir dosando quantas ações motivadoras a sua criança suporta, quantas metas ela suporta também, e o tipo de apoio que você pode dar para ela, né? Por exemplo, a criança ainda não está conseguindo pentear o cabelo dela direito. Ok, a gente pode pentear para cima, fazer um penteado super engraçado, não tem problema. E os 2 As que o Lincoln comentou, aprecia, comemora e oferece a ação motivadora, que no caso era o portão se abrir para a gente salvar o Luigi, né? Além de falar sobre o fluxo contínuo, que é uma das brincadeiras que a gente faz com crianças em estágios mais avançados, né, no desenvolvimento, eu também gostaria de conversar com vocês sobre como que a gente pode interagir melhor com adultos que são altamente verbais dentro da área de interesses dele. A gente sabe que existem muitos adultos com autismo que possuem interesses restritos em determinadas áreas, né? E na maior parte das vezes eles gostam de falar apenas sobre aquele assunto. Eles não aumentam o leque de interesse, né? E a forma como a gente pode ajudá-los a se interessar sobre mais assuntos é justamente
ter uma atitude de aceitação em relação àquele assunto que eles mais gostam, né? Então, primeiramente, a gente vai para os assuntos que eles gostam, e a gente também começa a gostar sobre esses assuntos. A ideia é realmente a gente se desapegar de precisar mudar, de variar aquilo que a pessoa está falando naquele momento, a não ser que esse assunto seja inapropriado para aquele momento ou para aquele local, é claro, não é? Bom, é muito comum que quando a pessoa com autismo está falando lá sobre os interesses e ela está altamente motivada naquilo, as pessoas cortem ela, para de falar sobre isso, chega, encerrou, né? Não seja esse tipo de pessoa, porque esse é o tipo de interação que trava, ao invés de fluir. Né? Imagina você que começou agora a assistir uma série que está gostando daquela série, e cada pessoa que você encontra, você, cara, eu vi essa série, tá? Olha que legal, tem esse episódio, acontece isso, ó, não vou dar spoiler, mas ele morre no final e tal, enfim, e daí a pessoa, ou ela demonstra desinteresse, ou ela fala bem assim, ui, não, essa série é muito ruim, larga essa série, vai ver a outra, essa série não assiste a outra que é boa, né? Provavelmente você, no próximo episódio que sair da tua série preferida, você não vai mais contar para essa pessoa, né? Porque ela não estava interessada em interagir com você, em gostar, em pelo menos te escutar, né? Se a nossa meta principal é ajudar aquele adulto a interagir mais, então a gente pode participar daquele assunto do seu interesse de forma bastante descontraída, estando presente e com atitude de aceitação. Eu queria perguntar para vocês se a Mari caindo, a gente também para a live? Eu vou perguntar para o apoio. Desculpa, pessoal que está assistindo a live. Pode perguntar, Lincoln. Eu vou continuando, certo? Vou continuando. A gente está online, Gi! Uhul! Obrigada pela parceria, pessoal. Público, meus públicos. Bom, tem um adolescente que eu trabalho, que ele gosta muito de planetas, galáxias, estrelas, e ele gosta sempre que eu faça essa pergunta para ele, que é, quantas estrelas tem no espaço sideral? E ao invés de eu falar bem assim, não, de novo, essa pergunta eu não vou fazer. Não, eu falo bem assim, claro que eu pergunto, eu adoro saber essa resposta. Quantas estrelas tem no espaço sideral? Eu espero pela resposta realmente de forma genuinamente animada, e não aquela, eu já sei a resposta, né? Apesar de que ele responde cada vez com uma resposta, que também é engraçado saber cada vez uma resposta. Novamente, a questão é desapegar da ideia de precisar mudar, de precisar variar aquilo que a pessoa está falando naquele momento. Porque quando a gente faz isso, quando a gente, na verdade, fica atento ao que a pessoa está falando, a gente fica mais entusiasmado em aprender e a interagir com aquela pessoa, né? E como consequência, a gente tem mais tempo de atenção compartilhada, que a Mari e a Van já falaram, né? Que é a habilidade de prestar atenção no que o outro está prestando atenção, ou seja, a pessoa prestar atenção ao mesmo que eu. Com isso, a gente consegue também mais abertura da pessoa para que ela nos escute também sobre os interesses que nós temos, que é uma das metas, né? Além da meta de interação, a gente também tem como meta aumentar o leque de interesses dessa pessoa. Então, depois da gente se aprofundar nos temas que ela mais gosta, a gente pode ir incrementando assuntos que são relacionados. Por exemplo, tem um adulto que ele gosta muito de assuntos relacionados a navios e tal, e ele fala bem assim para mim, você sabia que navios piratas desaparecem no Triângulo da Bermuda? E que esses navios ainda têm tesouros que ninguém achou, nunca achou, e são a quilômetros abaixo do mar? E ao invés de eu ser aquele adulto que fala, tá legal, né? Meu Deus, navios de novo, eu falo bem assim, uau, eu acho que são tesouros muito valiosos, porque são muito antigos, eu acho que devem ter ouro, eu acho que devem ter diamantes. Você acha que com um submarino, por exemplo, a gente poderia buscar esses tesouros? Ou se, por exemplo, a gente lançasse uma linha de pesca gigante, a gente conseguiria pegar? O que eu fiz aí? Eu dei o primeiro A, que foi, uau, eu acho que são tesouros muito valiosos, porque eu comentei aquilo que a pessoa estava falando. E em seguida eu incrementei com alguma pergunta, com algum comentário. Também mantendo a temática, né? Dei o segundo A. Muito aos poucos, o que eu faço? Eu vou expandindo esse leque de interesses. Por exemplo, imagina que quando a gente está no submarino tentando achar o tesouro, a gente acha uma nova espécie de peixes que vivem só no fundo do mar e que ninguém nunca viu. Então, daí a gente começa a falar sobre peixes, e depois a gente fala sobre outros animais, e depois eu pergunto sobre se ele tem animais em casa, enfim.
A gente vai gradativamente mudando o assunto, mas sempre de forma bastante prazerosa. A questão é ter paciência, ter persistência, gentil, ter entusiasmo em relação àquele assunto, aquele interesse que a pessoa gosta, para justamente estimular a flexibilidade. Essas são algumas estratégias que a gente pode ter, tanto com adolescente, com criança, com adulto, dependendo do estágio de desenvolvimento deles, para facilitar a interação e fazer com que a interação seja prazerosa, seja significativa, seja espontânea, que eles queiram estar cada vez mais com a gente.